E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje eu preciso avisar que o tema é quadrinho italiano. Eu sei que este canal foi criado para falar sobre mangás, mas eu acredito também que a diversificação na leitura é algo muito importante. E sim, este é o mesmo texto de abertura do nosso vídeo anterior sobre Ken Parker, então você já tem uma ideia, né? Além da thumb e do título do vídeo, é claro, do que nós vamos falar hoje. Eu sei que no vídeo anterior eu disse que só daria prosseguimento à série Ken Parker se nós atingíssemos um determinado número de likes, mas eu decidi fazer este segundo vídeo mesmo não tendo atingido a meta, porque eu estou gostando muito de ler Ken Parker e gostaria muito de compartilhar essa minha experiência com vocês. Esta edição bonitona aqui vem em capa dura, o miolo é em papel offset. São 204 páginas em preto e branco e o formato é 17 por 23,3 centímetros. E antes de eu dar a minha opinião sobre os personagens, a arte e as duas histórias contidas aqui, deixo os meus agradecimentos para todos os inscritos deste canal. Vocês fazem a diferença, meu muito obrigado por todo o apoio dado nos últimos meses. Dito tudo isto, agora sim vamos conferir esta edição belíssima um pouquinho mais de perto. Então esta aqui é a edição física do volume 2, muito bonito. Infelizmente eu deixei um ou dois dias fora do plástico de polipropileno. E aqui em casa isso é algo de muito risco, porque tem muita umidade aqui na minha cidade, principalmente na minha casa. Então é por isso que mesmo materiais em capa dura eu coloco dentro dos saquinhos. Eu sei que o foco desta câmera é todo usado por algum motivo, mas dá pra ver que já ficou um pouquinho ondulado, né? Este material, então infelizmente, é um cuidado que eu tenho que ter a mais. Então, este volume 2 trata de duas histórias. Nós sempre temos aqui uma contextualização inicial, que se chama Sempre em Viagem, e as duas histórias que compõem este volume 2 de Ken Parker, que são Os Cavaleiros e Homicídio em Washington. Então, essa parte inicial, né, Sempre em Viagem, escrita pelo Júlio Schneider, conta um pouquinho da história, né, do Velho Oeste norte-americano, e já deixa bem claro aqui que a terceira história de Ken Parker começa em 13 de julho de 1870. Então, como eu disse já em outro vídeo, há uma sequência cronológica dentro das histórias, e eu prefiro seguir essa sequência cronológica, mesmo que algumas pessoas digam que é possível você ler volumes mais à frente, né, que não há um problema em si neste fato. Não tiro a razão deles, não posso dizer que isso não é verídico, não é verdade, porém eu prefiro mesmo seguir a ordem cronológica dos fatos. Temos também então uma contextualização de um personagem que é importante para a segunda história, que é o assassinato em Washington, e se refere justamente a esse nativo norte-americano de nome Donehogawa. Não sei exatamente como se pronuncia o nome dele na língua nativa. E é interessante que até aparece o nosso querido Tex Willer aqui fazendo uma pontinha nessa parte introdutória. Bom, com relação aos Cavaleiros, o roteiro do Berardi, né, ilustrações do Ivo Milazzo, conta um pouquinho aqui da Guerra da Secessão, que ocorreu 5 anos antes do tempo em que está o nosso herói Ken Parker no momento que esta história aqui ocorre, e mostra o destino de uma companhia dos Estados Confederados, ou seja, dos estados do sul dos Estados Unidos, que foram derrotados durante a Guerra da Secessão, e eles foram deixados para trás para oferecer resistência diante do avanço do inimigo, para que todos os outros soldados do sul conseguissem escapar. E aí temos um personagem aqui que ele foge dessa missão que foi dada e é chamado de covarde por um companheiro que ele deixou para trás, e isto é algo que atormenta os sonhos deste capitão. E ele busca, de certa forma, uma redenção, porque ele ainda não está resignado em razão de terem perdido a guerra. E o plano dele consiste, então, em arrecadar fundos, formar uma guerrilha e conseguir melhores termos com o presidente dos Estados Unidos, né, em uma negociação. E para isso, ele precisa de homens, e esses homens estão presos, são ex-companheiros dele de combate, né, de guerra. Então ele vai até essa prisão, acaba ocorrendo uma traição
É claro, o enredo, a história é muito bacana, inclusive me lembrou um filme, mas me lembrou só o filme mesmo, porque o nome do filme eu esqueci. Existe essa tentativa de fuga que é combinada com um oficial que cuida desta prisão, porém esse oficial já havia traído os prisioneiros que tentariam fugir. Aqui ocorre a mesma coisa, mas no fim tudo dá certo, eles fogem e partem para a segunda parte do plano deles, que é atacar um trem em que está viajando um general dos Estados Unidos. Eles pretendem então atacar esse trem, fazê-lo refém, ou mesmo até justiçá-lo, para mandar um recado bem claro para Washington, mas as coisas não saem como esperado. O pessoal do norte já sabia deste plano de antemão, e aí tem todo um desenvolvimento. Onde entra Ken Parker nisso? Ken Parker estava dentro do trem que foi atacado. Então ele acaba se envolvendo, né? Batem no Ken Parker. Inclusive está aqui o Ken Parker, né, dando uma de herói aí, desarmado. Afinal tomaram o rifle dele. E ele acaba sendo atingido por trás e socado, enfim. Fica desacordado. Os bandidos fogem com o pouco de dinheiro que conseguiram recolher ali. E com uma refém. E essa refém é sobrinha deste general. E tem um desenrolar aqui muito interessante, porque o próprio capitão do exército confederado, que havia idealizado, né, a questão de colocar em prática este plano, ele foi meio que traído pelos seus ex-companheiros. Afinal ele não estava concordando com o andamento das ações após o plano deles de eliminar o general nortenho fracassou. No fim das contas, ele acaba se unindo com o Ken Parker na ação para tentar resgatar a garota e parar, né, este bando de criminosos, porque acima de tudo eles são criminosos, independente deles terem abandonado ou não a ideologia a qual eles serviam. Uma história muito boa e que serve de gancho para a segunda história, que aí sim eu acredito que seja a mais interessante aqui deste volume. Então vamos lá. Do que se trata Homicídio em Washington? O Ken Parker, a fim de resolver questões que envolvem os nativos americanos próximos do Fort Smith, viaja até Washington a convite para falar junto ao Congresso, para dar o seu testemunho e mostrar algumas companhias de mineração que estavam invadindo as terras destinadas aos nativos norte-americanos após um acordo assinado com o governo dos Estados Unidos para dar fim à guerra de expansão norte-americana, justamente contra esses povos, né, que ainda resistiam a esse avanço. E o que chama a atenção aqui é que, apesar do Berardi descrever o Ken Parker como um homem com um ótimo senso de justiça, apesar de que nem sempre a justiça obedeça aquilo que está dentro da lei, tem umas questões que muito caricatas, né, de alguns personagens aqui de cor, e eu achei um tanto quanto desnecessárias, mas enfim, era uma outra época, né? Também deve ser levado em consideração quando formos criticar o trabalho. E nos mostra também um pouquinho aqui no início como que o senhor Tonegawa foi instituído, né, nomeado como comissário de assuntos indígenas, ele sendo um próprio nativo norte-americano, e toda a epopeia da vida dele até conhecer o então presidente norte-americano Ulysses Grant, e a amizade entre ambos, enfim, e a luta dele agora, né, para conseguir defender os interesses dos nativos norte-americanos. Então ele convida, como eu disse antes, o Ken Parker para vir a Washington, relatar a situação e falar com o Congresso. Entretanto, obviamente, alguns congressistas não estão interessados na situação dos nativos em si e preferem, claro, por razões próprias, permitir que essas companhias que estão invadindo o território indígena se aproprie daquelas riquezas. E o Ken Parker, obviamente, no meio da discussão no Congresso, ele perde a paciência, né? Ele chega a gritar, agora chega, faz todo um discurso muito bacana, mas o pessoal não deixa isso por menos e acaba ocorrendo um assassinato, que eu não irei dar mais detalhes, claro, para não passar spoilers. Inclusive eu fecharei a edição aqui. E o Ken Parker, em um primeiro momento, acaba sendo acusado deste homicídio. Então ele
parte em busca, com um apoio de algumas pessoas que estavam envolvidas na primeira história, que é a história de os cavaleiros que estavam naquele trem e o que o Ken Parker ajudou. Agora eles retribuem o favor ajudando o Ken Parker a limpar o nome dele em relação a este homicídio. O que eu posso dizer aqui, Ken Parker, é uma leitura que eu sabia já de antemão que seria agradável para o meu gosto, acompanhando outros canais que tratam, né, que falam sobre Ken Parker, como o H-Cólatras e o Estante do Tex, dos meus amigos Clovis e Elder. Entretanto, eu não imaginava que fosse gostar tanto assim, apesar de, como eu gosto de frisar várias vezes, eu adoro o gênero de faroeste. São histórias aqui muito mais puxando para um realismo, no sentido de que até o próprio Ken Parker tem alguns conflitos. Ele não é de fato um herói. Ele faz coisas que normalmente, vamos supor aqui, um super-homem não faria. Mas é que o Ken Parker não tem tanto poder quanto o super-homem, e ele é obrigado muitas vezes a cometer alguns atos que são questionáveis. Ou talvez questionáveis não seja o termo correto, mas que são atos que abrem uma discussão se aquilo é de fato algo justo ou se poderia ter resolvido de uma outra maneira. Sobrevivencialista acima de tudo. O Ken Parker é um sobrevivencialista acima de tudo, e é por isso que eu gosto de Ken Parker, né, desta obra fantástica do Berardi. Ele mostra as coisas de fato como aconteceram, né, nesse sentido de você ser o mais real possível. Então fica aqui minha sugestão: se você não conhece Ken Parker, dá uma chance para Ken Parker, mesmo para quem só lê mangás. Existem outros meios de você conhecer o personagem, né? Dá uma lida, veja se é do teu gosto. Se você se interessar, aí sim parte pro material físico. Mais uma belíssima edição aqui da editora Mitos. E se você me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.